vocês? Hoje eu tô aqui num lugar que é parte do deserto, né, em Phoenix, e eu vim fazer uma coisa com o Steve que na verdade eu sempre tive medo de fazer. Fiz algumas vezes e eu chorei em todas, que é mountain bike, como vocês já podem ter visto nas imagens anteriores. Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre como eu comecei a me exercitar, porque vocês me pedem muito, e eu quero contar um pouco dessa história porque é meio que para tentar motivar vocês, sabe? Eu não cresci atleta, muito pelo contrário, eu era uma criança bem parada, eu gostava de ler, escrever, ver filme, e eu gostava muito de brincar, mas eu brincava de coisas do tipo, sei lá, imaginação, sabe? Eu tinha um restaurante, eu era uma espiã, sei lá, essas coisas assim. Na educação física eu sempre era, tipo, uma das últimas a ser escolhida. E eu sempre ouvia, tipo, brincadeiras da minha família, dos amigos, dizendo que eu parecia uma pata correndo, que eu era muito desajeitada. Eu sou muito desastrada, já me quebrei várias vezes. E, assim, crescer meio que já não sendo muito... Olha essa via maravilhosa. Crescer já não sendo muito atlética, não tendo muita aptidão. E ainda ouvir essas coisas, né, quando você é criança e tudo mais, tipo, te desencoraja muito. Eu lembro que terça-feira era o dia que eu mais odiava na semana, porque terça-feira era dia de educação física. E educação física era a aula que eu mais odiava. Durante o colégio inteiro, até o final do ensino médio, eu sempre odiei educação física, porque eu era a última a ser escolhida, porque eu me machucava, porque eu era realmente muito ruim, a galera me zoava. Então era mais ou menos assim. Eu fiz natação quando eu era criança e eu fiz natação por vários anos, eu acho que... tudo bom, mosquito? Mas no início da adolescência eu parei de fazer. E aí depois, né, com os 15 anos eu lembro de entrar na academia, mas era aquela coisa, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu só queria fazer porque eu queria perder peso, eu já estava com esse... né, com aquela mentalidade adolescente de não ter um corpo que eu gostasse, que eu me sentisse confortável, e aí eu comecei a malhar, mas assim, era, sei lá, 40 minutos no transporte, e era isso. E aí eu acabei indo para os Estados Unidos, vindo para os Estados Unidos quando eu tinha 16 anos, fiz intercâmbio, eu engordei muito. Quando eu voltei para o Brasil, eu, né, lidei com as consequências que eu digo foram os comentários, e eu me sentia bem insegura, foi quando os meus transtornos alimentares realmente começaram, de fato. E eu entrei na academia naquela época, mas mais uma vez eu não sabia o que eu estava fazendo e eu larguei, aí eu fiquei nessa de ida e vinda entre os meus 17 até os 19 anos, né, sem continuar firme. Tinha épocas que eu ia quase todos os dias, 2 vezes por dia, e eu ficava correndo horas, e tinha épocas que eu simplesmente não fazia nada. Depois que eu comecei a namorar o Steve, bom, ele é atleta, né? Então ele é ciclista e ele gosta de malhar, ele gosta de, enfim, fazer qualquer esporte. Ele acabou se mudando para o Brasil em 2014 e aí ele ficava, sei lá, fazendo exercício, tipo, na sala do nosso apartamento no Rio. E aí no início eu ficava tipo, nossa, que saco, tipo, eu tava numa fase que eu era contra exercício físico, não sei porquê. E aí ele ficou por insistência, né, falou, não amor, vou te ensinar a fazer isso aqui, tsananã. A primeira vez que eu fiz uma prancha, né, daquelas de abdominal foi com ele no chão da sala de casa. E aí ele voltou para os Estados Unidos em início de 2015, e eu comecei a correr na areia, comecei a tentar fazer um funcional em casa, assistindo vídeo no YouTube, e eram coisas muito básicas, eu tinha os meus pezinhos, eu tinha caneleira, e aí eu comecei a fazer, eu comecei a gostar um pouquinho e tal. Quando eu vim para os Estados Unidos em 2015 morar aqui, eu comecei a fazer treino funcional 3 vezes por semana, com os pais dele, na academia que eles vão. E isso foi muito legal para mim, porque começou a me ajudar a criar um pouco mais de equilíbrio, coordenação motora, consciência corporal. Então, muito daquela coisa de eu achar que eu não tinha equilíbrio, que eu era desastrada, que eu me quebrava à toa, era porque eu não tinha realmente consciência corporal. E o funcional me ajudou muito a criar um pouco de mais fôlego, né? Resistência física. E aí eu fiz isso até início de 2016. E aí, início do ano passado, eu comecei, mais ou menos em janeiro, a prestar mais atenção na musculação. E aí eu ainda estava aqui nos Estados Unidos, eu comecei a fazer uns treinos de musculação por conta própria, meio que estudando, etc e tal. Quando eu voltei para o Brasil, em abril do ano passado, eu decidi que eu ia começar a musculação sério numa academia lá no Brasil. Então o professor passou a minha série, eu comecei a fazer, e aí eu fui criando gosto, que foi um gosto ruim, entre aspas. Assim, por um lado, eu criei o hábito de fazer exercício, isso foi muito legal. Mas, na real, eu estava sendo totalmente impulsionada na época por
questões de aparência, né? Foi em 2016 que eu tive a minha fase mais ortoréxica, e então, aliado a isso, tinha essa coisa de que eu tinha que malhar todos os dias para ter o corpo tal, e se eu não malhasse eu não podia comer, então eu tinha que malhar para poder comer, e eu tinha que malhar certo, eu não podia deixar de fazer um dia de academia. Então foi quando eu deixei de sair com os meus amigos, deixei de viajar com a minha família, porque tudo girava em torno do meu treino, ou seja, não era uma relação saudável, e os motivos que me levavam a fazer o exercício também não eram saudáveis. Mas esse ano, início desse ano, né, conforme eu fui tentando, eu também comecei a mudar a minha cabeça em relação à minha alimentação e ao meu corpo, também foi junto com os exercícios. Eu comecei a fazer treinos de musculação com um professor que me passou online, né, os meus treinos, mas que eu comecei a entender melhor sobre cadência, sobre músculos, e aí eu comecei aos poucos a perceber mudanças em outras áreas. Do tipo, o fato de eu estar mais forte, não é só, tipo, porque agora, sei lá, minha bunda tá maior, eu, sei lá, tô mais seca, não é isso que tava mais me motivando. Eu comecei a perceber que, tipo, o fato de eu ter mais força significa que eu tenho mais equilíbrio. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui fazendo mountain bike e, como eu falei, foi a primeira vez que eu não chorei, porque eu senti mais confiança em mim, porque eu sei que eu tenho força, eu tenho equilíbrio para fazer essas coisas. E todas aquelas coisas chatas que eu cresci ouvindo, de que eu não era capaz, de que eu não conseguia, de que era o meu jeito, eu percebi que não era verdade. Tipo, você pode conseguir fazer o que você quiser, desde que você tente. E eu acho que quando você começa a fazer as coisas porque você gosta, porque você tem esses objetivos de ir mais além pelo seu bem-estar, eu sinto que eu tenho mais fôlego quando a gente vai fazer trilha. Eu consigo, sei lá, abrir uma lata de azeitona, tipo um pote de azeitona, se eu quiser. Girl power. Eu acho que o meu conselho é que se você quer começar a fazer exercício é um hábito. Tem dias que eu não quero ir e tem dias que eu realmente não vou porque eu não tô afim. Não é porque o meu corpo tá cansado, não é porque hoje é meu dia de descanso, é simplesmente porque eu não tô com vontade, eu tô com preguiça, eu tô afim de ficar sentada no sofá vendo filme o dia inteiro. E tá tudo bem, você não precisa fazer tudo perfeito para poder fazer as coisas. Você pode fazer elas mesmo que não seja de maneira perfeita. Um conselho é, se você ainda tá no início, dá uma forçadinha assim, porque exercício é um hábito. Então, se você for tipo só uma vez por semana, é difícil criar esse hábito. Então, sei lá, tenta por 21 dias mais ou menos, e todos os dias, ou tipo 5 a 6 vezes na semana. Depois disso você vai perceber que é natural você querer fazer isso, que o seu corpo vai começar a querer se movimentar mais. É tipo aquela lei de Newton, sabe? Do corpo parado, que tende a querer ficar parado, mas o corpo em movimento tende a querer se movimentar. Enfim, eu não era muito boa em física, mas vocês entenderam, né? Quanto mais você se movimenta, mais você quer se movimentar. A qualidade de vida que eu ganhei, sabe? Tipo, eu achava que, sei lá, minha bronquite sempre seria um problema, que a minha asma sempre seria um problema, por isso eu nunca conseguiria correr. E hoje em dia eu consigo correr, escalar, pedalar, nadar, enfim, fazer o que eu quiser. E foi graças aos exercícios físicos, e nem tem tanto tempo que eu comecei. Tem basicamente 2 anos. Então, assim, se você quer começar, começa. E você precisa fazer musculação se você não quiser. Eu gosto. Mas você pode fazer qualquer coisa que te deixe feliz, desde que você goste de fazer. Faça por você, entendeu? Tem que ser um tempo de qualidade seu, pro seu corpo, para você tratar ele com carinho. Mas é isso aí. Obrigada pela audiência e vamos voltar às filmagens de mountain bike. One eternity later. Sobrevivi! Chegamos sãos e salvos aqui de volta no estacionamento. Cara, foi muito legal. Sinceramente, eu tenho certeza que as filmagens não vão fazer jus, porque é mais difícil do que parece. Enfim, tem várias coisas, as curvinhas, a terra que é tipo meio areia e o pneu desliza. Mas enfim, eu não vou falar que eu tô bem orgulhosa de mim mesma. E agora a gente vai comer onde a gente come
todo sábado. Duvido vocês adivinharem as próximas cenas. Todo sábado a gente vem aqui e come poke, né, amor? Uhum. Todo sábado. É tipo o nosso restaurante favorito. Então, fechando um dia excelente de mountain bike, comendo um pokezinho muito gostosinho, com um palito pra comer mais devagar. E muito obrigada, gente, por assistirem. Se inscrevam no canal, deem like, compartilhem com os amigos pra eu continuar fazendo isso, porque dá muito trabalho de editar. Vai dar muito trabalho de editar. Então, muito obrigada por assistirem, gente. Beijo, luz.